Agora vamos ver a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 35, diz assim: entrar e traziam o preço do que tinha vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, reportiem-se então cada um deles conforme a sua necessidade. E no versículo 35, 6, versículo 36 diz assim: e assim José, que os apóstolos dar o sobrimento de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural e dos Chipres, possuíam um campo, e vendeu e trouxe o valor dele, depositou aos pés dos apóstolos. Agora vamos para capítulo 5, né? Capítulo 5. E no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher Safira, vendeu um campo. E no capítulo 2 diz assim: e combinado ela teve uma parte de quantia da venda, levando apenas outra parte, depositou aos pés dos apóstolos. Quer dizer, eles fizeram barbaridade, eles fizeram contra o Espírito Santo, né? O que aconteceu com eles. E Pedro, porém, disse a Ananias: por que tomou conta o Satanás do teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e negasse acerca de valor do campo? Ele está falando, né? E no versículo 4 diz assim: acaso não é pedidas a conservar sem vendê-lo, e depois de vendido não podia livrar dos dispor dessa quantia, porque enganaste em teu coração? Não foi o homem que mentiste, mas a Deus. E no capítulo 5 diz assim: ao ouvir estas palavras, Ananias caiu morto e apoderou-se grande terror de todos os que ouviram. E no versículo 5 diz assim, no versículo 6 diz assim: em moços retiraram-se e dali levaram para fora e o enterraram. E no capítulo 7 da continuidade diz assim: depois de umas 3 horas também sua mulher, nada sabendo do ocorrido. Sua mulher veio também, né? E Pedro perguntou-lhe: diz-me, mulher, foi portanto que vendeste o vosso campo? Respondeu ela: sim, mas por esse preço. Estava falando errado também, estava mentindo. E no versículo 5, no capítulo 5, do versículo 9, diz assim: replicou Pedro: por que combinastes para pôr a provar o Espírito e do Senhor? E então ali a porta dos pés daquele que sepultou teu marido hão de levar-te também a ti. E no versículo 10 diz assim:
E imediatamente caiu aos seus pés e expirou. Entretanto, aquele moço chamaram-no à morte. Levanta-se para fora e enterrai junto a seu marido. Levaram e já foram enterrar ela junto a seu marido, né? E no versículo 11 diz assim: sobreveio grande pavor em todas as comunidades e todos os que ouviram falar desse acontecimento. E no versículo 12 diz assim: enquanto sim realizou-se então ao povo pelas mãos dos apóstolos muitos milagres, prodígios, reuniram, e eles todos anunciam, todos anânimes aos pórticos de Salomão. E no versículo 13 diz assim: todos os outros ninguém o alçava junto e eles, mas o povo lhe distribuíram grandes louvores. E no capítulo 5 do versículo 14 diz assim: cada vez mais aumentava a multidão dos homens e as mulheres que acreditavam no Senhor. E no capítulo 15 diz assim: de maneira que trazia os doentes para as ruas e ponhava-lhes em leitos e macas, e a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. E no versículo 16 diz assim: também toda a cidade vizinha de Jerusalém oferia muita gente, traziam os enfermos e os atormentados por espírito imundos, e todos eles eram curados, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Passava o poder do Espírito Santo de Deus, né? E no capítulo 5 do versículo 17 fala assim: e levantaram-se então aos sumos sacerdotes seus partidários, isto seria dos saduceus, e cheio de inveja. Era tudo cheio de inveja. No capítulo 18, no versículo 18 diz assim: e adiantaram-se as mãos dos apóstolos e meteram-os na cadeia pública. E no versículo 19 diz assim: mais um anjo do Senhor abriu à noite as portas do cárcere e conduziu-os para fora e disse-lhes. E no versículo 20 diz assim: ide e aproveitai vós no templo, pregai ao povo da palavra desta vida. E no versículo 21 diz assim: obedeceram essas ordens e se entravam e amanheceram dentro e passaram a ensinar quanto assume o sumo sacerdote e os seus partidários, uniram-se e convocaram-se grandes conselhos e todos os anciãos de Israel. E nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 22 diz assim: e nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, dirigiu-se para os guardas, mas abriram as cercos e não encontraram, e voltaram-se a informar. Nosso Senhor Jesus Cristo é o poder do Espírito Santo, com o poder de Deus, com a bondade do Espírito Santo. Sempre Jesus Cristo está na nossa vida, e no poder dele que nós amamos ele, e Jesus te ama muito. Amém.